Olá pessoal, meu nome é Israel AS. Eu estarei a partir deste vídeo falando para vocês um pouco mais sobre a estrutura de um serviço WCF. O Visual Studio ele traz uma série de templates para que a gente possa utilizar na criação de serviços WCF. Ao invés de recorrer a essas templates, eu estou nesse primeiro momento optando pela criação de um projeto limpo sem recorrer a elas. A ideia aqui é que a gente consiga entender detalhadamente como a gente procede para criar o serviço. Bom, a criação de serviço ela é relativamente simples. Tudo o que precisamos é determinar o contrato. Esse contrato vai descrever quais são as operações, as tarefas que meu serviço vai desempenhar. E, consequentemente, é tudo que vai estar disponível para que os consumidores consigam acessar e interagir com esse meu serviço. Bom, como exemplo, a gente vai ter um serviço que vai gerenciar, é um gestor de crédito. Então, dada uma proposta de um determinado cliente, ele vai poder avaliar se ele pode ou não efetuar aquele empréstimo. Bom, para poder começar aqui, tudo que a gente precisa fazer é a criação de um projeto do tipo Class Library. Eu vou chamar esse projeto de WCF Vídeos.contratos. E aqui dentro eu vou ter as classes necessárias para que a gente possa construir o serviço. Bom, como o meu serviço vai falar sobre crédito, então a primeira classe que vem aqui é a classe cliente, que vai ter uma propriedade do tipo nome, chamada nome do tipo string, uma propriedade do tipo inteiro, chamada idade, uma propriedade do tipo string, o nome da empresa onde ele trabalha e, finalmente, o salário dele. Seguindo em frente, eu tenho uma classe chamada empréstimo. Essa classe vai receber o valor do empréstimo, um inteiro com a quantidade de parcelas e, finalmente, a taxa de juros. Bom, ainda aqui nós temos um status que vai determinar qual é o status do andamento da avaliação da minha proposta. Então, eu vou ter aqui aprovada, rejeitada ou em análise. E, finalmente, eu tenho uma outra classe chamada proposta, que vai ser composta pelas seguintes propriedades: public, int número da proposta, vou ter um datetime com a data da proposta, vou ter o cliente relacionado àquela proposta, vou ter um empréstimo que ele está solicitando e, finalmente, o status daquela proposta. Bom, seguindo em frente, eu tenho aqui, isso daqui são as classes que vão ser utilizadas pelo meu contrato. Nesse momento, eu ainda não especifiquei o contrato. Agora que entra em cena ele. Crio o contrato, ele é determinado por uma interface. Então, eu vou chamar de gestor de crédito. E essa minha interface, ela vai ter basicamente 4 operações. A primeira delas vai retornar um decimal
recuperar quantidade de recurso disponível. A ideia aqui é retornar um decimal indicando qual é a quantidade de dinheiro que eu tenho em caixa para poder fornecer empréstimo. A segunda vai ser um void, que vai chamar analisar proposta, que como parâmetro recebe a proposta. Vou ter um terceiro método chamado efetivar proposta. E finalmente eu vou ter um método que vai me retornar uma rede proposta, recuperar propostas, baseando-se no status. Bom, tudo isso, até então, nós não vimos nada de WCF. Aqui nós estamos criando classes, interfaces, assim como a gente já faz para qualquer aplicação .NET. Só que isso daqui não é o suficiente. Eu ainda preciso utilizar alguns atributos específicos do WCF para poder dizer ao runtime do WCF que essa interface e gestor de crédito pode servir como um contrato para serviços WCF. Bom, então o que eu preciso fazer aqui agora é adicionar uma referência para uma DLL do framework chamado System.ServiceModel. Ainda aproveitando até essa janela, System Service Model, e aproveitando a janela aberta, eu vou também adicionar uma referência para System Runtime Serialization. E a gente já fala dela daqui a pouquinho. Bom, para que essa interface possa servir como uma interface de contrato de serviço, eu tenho que decorar essa interface com o atributo Service Contract, está debaixo do namespace System Service Model. Além disso, eu preciso determinar quais as operações que vão servir como operações para o meu serviço em si. Porque nada impede de eu ter uma interface com vários membros, mas sendo que 2 deles apenas vão estar disponíveis para o mundo. Bom, então é justamente nesse momento que eu preciso especificar Operation Contract aqui, para determinar quais os métodos que vão estar expostos. Eu posso, sem problemas, ter um método que não vai ser exposto. Basta tirar o atributo Operation Contract aqui. Pois bem, então nós temos aqui uma interface que vai representar a interface do serviço e ainda eu tenho as classes que vão ser utilizadas por aquela interface. Bom, para que essas classes também sejam conhecidas pelo serviço e, consequentemente, pelos consumidores do serviço, eu preciso decorar a minha classe com o atributo DataContract. Aqui vale um ponto importante. Você só precisa colocar isso se você estiver utilizando .NET 3.5, 3.0. 3.5, tá? Caso contrário, se você estiver utilizando 3.5 mais SP1, o Service Pack elimina a necessidade de eu precisar ter o atributo. Então, ele já trabalha lá objetos pouco, ou seja, eu não preciso necessariamente colocar esse atributo. Fica explícito, fica mais elegante e fica mais legível. Bom, outra coisa que você precisa se atentar é determinar quais as propriedades que vão estar expostas para o mundo também, utilizando o membro ou o atributo DataMember. Aqui vale a mesma regra para a interface, ou seja, eu posso ter uma propriedade que ela não vai estar visível para o mundo exterior. Consequentemente, para que isso aconteça, basta eu omitir o atributo aqui, que consequentemente ele não vai ser propagado para os clientes. Bom, seguindo a mesma lógica, eu vou fazer o mesmo para todas as classes aqui.
Lembrando que o atributo DataContract e o DataMember, ambos estão debaixo de System Runtime Serialization. Bom, seguindo aqui os mesmos passos, a mesma coisa para a classe cliente. E ainda falta aqui o atributo DataContract. Bem, nesse caso, olha só, nós temos essa interface que determina o contrato do serviço e todas essas classes representam o contrato de dados do serviço, ou seja, são aquelas classes que compõem também o meu serviço, tá certo? Bom, tudo o que nós estamos fazendo aqui, a nossa estrutura ficou dessa forma, só que desse jeito a interface e as classes por si só não trabalham, tá certo? Eu preciso implementar essa interface em alguma outra classe para que efetivamente eu possa ter a regra de negócio sendo executada dentro daquela operação. Então, para isso, o que eu posso estar fazendo? Posso adicionar aqui um segundo projeto do tipo Class Library também e vou chamar aqui de WCF Vídeos.serviço. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a referência para aquela... Vou adicionar a referência para o meu contrato que está na mesma solução. E aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma classe chamada Serviço de Gestão de Crédito. E essa classe, ela vai implementar a interface e gestor de crédito, que está debaixo de System Contratos. Ao implementar essa interface, ela já me traz aqui todos os métodos que foram criados por aquela interface, por aquele contrato. Agora aqui é onde entra efetivamente a implementação do meu código, da minha regra de negócio em si. Então, o que acontece aqui? Eu poderia, agora aqui no mundo real, isso daqui estaria, por exemplo, buscando as informações de um banco de dados e depois retornando isso para quem está consumindo. Analisar a proposta, a mesma coisa aqui. Poderia estar enfileirando em algum repositório para posterior análise. Aqui eu posso fazer o quê? Efetivar a proposta. Persistindo as informações na base de dados. E aqui, retornar buscar as informações da base de dados, baseando-se no status e depois retornando essa minha coleção de propostas que foram encontradas. Pois bem, então aqui vocês podem notar o seguinte, com exceção dos atributos que nós vimos na criação de um contrato, ele não tem nada aqui que diga que efetivamente isso vai ser usado por WCF, pelo runtime do WCF. Então aqui nós temos o que? Por enquanto, a gente está enxergando aqui um dos grandes benefícios do WCF, que é a gente construir o serviço, construir a regra de negócio, independentemente de como esse componente, de como essa classe vai ser exposta para o mundo. Se vai ser via HTTP, se vai ser via TCP e assim por diante.
Então, em momento nenhum eu precisei me preocupar com isso, em momento nenhum eu precisei referenciar aqui no meio da implementação do meu contrato, se aquilo está sendo exposto via TCP, e a ideia também nem é essa. A ideia é você trabalhar de forma transparente de como aquele componente vai ser exposto para o mundo. Bom, então tudo que nós vimos aqui nesse primeiro momento, ainda assim o nosso serviço ele não vai conseguir trabalhar. Tá? Isso daqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente começar a falar sobre hosting. Tá legal? Então essa classe é a infraestrutura necessária para que a gente possa determinar o que vai ser exposto para o mundo. Mas ainda do jeito que está, ela não vai conseguir trabalhar por si só. Bom, vamos dar uma pausa nisso aqui por enquanto e a gente vai falar aqui sobre os novos tipos, sobre as templates de projeto que nós temos para o WCF. Bom, na hora que eu crio um novo projeto, eu tenho aqui a possibilidade da criação de um WCF Service Library. Bom, nesse caso, se eu adicionar esse tipo de projeto, o que acontece? Ele já vai me trazer toda uma infraestrutura pronta, incluindo um esqueleto para um serviço que consiste em uma interface e uma classe que implementa aquela interface. E, consequentemente, já traz ali toda uma estrutura básica para que eu já consiga rodar aquele serviço e já fazer alguns testes iniciais. Bem, então, nesse caso, a vantagem de utilizar esse tipo de projeto é que ele não precisa que você crie um host à parte e faça todo o projeto do zero. Basta você criar essa template, configurar, implementar o teu contrato e a classe que representa o serviço, dá um Ctrl F5 e você vai ver que o serviço já vai estar rodando. Então, ele já faz o quê? Ele já tem um serviço próprio. Vejam só, vamos fazer um exemplo aqui. Vou fechar essa solução que eu acabei de criar, que a gente vai reutilizar mais para frente. E aqui eu vou criar um novo projeto do tipo WCF, chamado WCF Library, e vou dar um nome qualquer aqui, dummy. Então, vocês vão notar o seguinte, ele já me traz aqui uma interface, tá certo? Essa interface tem dois métodos, um que retorna um tipo simples, chamado um tipo string, e o outro método que me retorna um tipo complexo, tá certo? E notem que aqui ele segue a mesma ideia que nós fizemos ali atrás. Implementa o atributo Service Contract, implementa nas operações que estarão visíveis para o mundo o atributo Operation Contract. Uma vez criado essa interface, a gente tem aqui a classe que implementa aquela interface, já com a regra de negócio definida. Obviamente que isso daqui tudo é um exemplo, mas no mundo real você estaria implementando, codificando esses métodos aqui para poder atender aquela tua regra de negócio. Bom, a partir daí, nesse caso, nesse tipo de projeto, bastaria eu rodar que ele já faz o quê? Ele já cria aqui para a gente, já abre para a gente dois utilitários. Um chamado WCF SVC Host, que fica aqui do lado do relógio. Tá certo? Ao clicar aqui, a gente vai analisar o seguinte. Eu tenho o serviço rodando aqui. Tá legal? Então, isso daqui evita que eu crie toda uma infraestrutura de hosting só para poder testar o meu serviço. Tá? Então, o Visual Studio, a IDE já traz tudo isso nativamente para auxiliar e facilitar ainda mais o desenvolvimento. E aqui nós temos o WCF Test Client, que, como o próprio nome diz, ele permite com que a gente faça a invocação daqueles membros, sem também a necessidade de criar um projeto à parte para poder testar e ver se aquilo tudo está funcionando. Tá? Então, basta você rodar aqui, invocar, ele automaticamente vai até o serviço, dispara o método criado lá e te dá o feedback. Bom,
Seguindo em frente aqui, o que acontece? O nosso serviço ele vai estar prontinho para que a gente possa. Vou voltar aqui, fechar essa solução e vou reabrir a outra que nós criamos previamente. Então, olha só. Tudo que nós temos aqui, por enquanto, são duas DLLs, uma que representa o serviço e outra que representa os contratos. Contrato de serviço e o contrato de dados. Logo no próximo vídeo, a gente vai estar falando um pouco mais sobre como a gente faz para poder disponibilizar esse serviço para o mundo. Obrigado.